Amém? Eu, na verdade, irmãos, dentre esses dias, eu corri para não pregar a palavra do Senhor. Ou seja, para não ministrar. Porque entendemos que Deus, Ele usa como quer, usa quem quer e a forma que Ele quer. Convidamos o nosso cunhado, o presbítero Edilson, pregador da palavra do Senhor, mas o mesmo não pôde vir porque ele fez uma cirurgia no seu dente e estava impossibilitado. Tentou falar conosco, entrou em contato com a gente e tentou arranjar alguém para substituí-lo, mas não pôde. E por isso, louvamos a Deus por isso. A obra de Deus não pode ficar parada. Amém, irmãos? Que devemos é dar glória ao nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Mas assim o tema, que é muito sugestivo, né? Mateus capítulo 5, verso 6. À meia-noite houve-se um clamor, aí houve um noivo. Amém? Nós restamos o tema hoje. Ontem restamos, mas hoje todos aí, com a voz unista, vamos recitar após o 3. 1, 2, 3. À meia-noite houve-se um clamor, aí vem o noivo. Mais uma vez. À meia-noite houve-se um clamor, aí vem o noivo. Mais uma vez. À meia-noite houve-se um clamor, aí vem o noivo. Amém? Agora abra a sua Bíblia, o mais paradoxal, contrário que seja, no Evangelho de Jesus, escreveu Mateus 16. Mas acho que eu tenho, mas não há dispensação do Espírito. Amém? Capítulo 16, verso a partir do 13. Vem. Na verdade, todos vocês foram bem despreparados aqui, ou seja, foi eu. Mas como o nome da festa é bom, é glorioso, maravilhoso. Glória a Deus. Ele gosta de surpreender-nos, ele faz tudo. Amém? Quantos acharam de amém? Amém. De pé, por gentileza, para nós reverenciarmos a palavra de Deus. Amém? Diz assim: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou o seu discípulo, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e outro um dos profetas. E disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas o meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino do céu, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que te ligares na terra será de ligados no céu. Amém? Eu quero todos em voz conjunta. Amém? O versículo 18. Vamos lá repetir em nome de Jesus. 1, 2, 3. Pois também eu te digo: sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. assim estávamos glorificando a Deus. Glória a Deus. Antônio, meus irmãos, esse último dia de festa, o primeiro dia de festa foi o dia que fomos pegos de surpresa, em razão da energia não está realmente, não podemos funcionar nada mediante a energia. Mas louvamos a Deus por tudo. O segundo dia foi o dia de ontem, onde nós ouvimos a Deus falar. Deus usou o pastor Elias, o pastor Manuel, os irmãos que louvaram, os irmãos que testemunharam a graça de Deus. Foi algo aqui exuberante, algo glorioso da parte de Deus. E hoje, irmãos, nesse último dia de festa, o Senhor tem reservado coisas gloriosas, coisas bondosas para com as nossas vidas. Amém, irmãos? Na verdade, irmãos, quando nós olhamos o livro, o Evangelho de Jesus Cristo, os 4 evangelhos, é chamado Evangelho sinóticos, ou seja, são 4 evangelhos parecidos, que todos nós que somos, ou que éramos novos convertidos, que são novos convertidos, existe uma certa indagação daqueles que amam falar do Senhor. Quando nós que temos aptidão em ler a palavra do Senhor, eu
Primeiramente eu li o livro de Mateus com aquela veracidade, com aquela ânsia, com aquele fervor, com aquela vontade. E acabou-se o livro de Mateus, 28 capítulos. Aí eu li, corri para o livro de Marcos. E quando comecei a ler o livro de Marcos, eu fui surpreendido, porque coisas similares, parecidas, havia no livro de Marcos em Mateus. Aí terminando o livro de Mateus, de Marcos, sendo curto, 16 capítulos, parti logo eu para o livro do Evangelho de Lucas. Quando ali fui surpreendido, 24 capítulos, mas irmãos, as histórias eram parecidas, contudo, eram parecidas porque falava da biografia de Jesus Cristo, ou seja, a vida escrita de Cristo. João, ele é sinótipo, ou seja, tem a mesma visão, porém na visão de João é uma visão mais universal, porque irmãos, sabemos que o nosso irmão João, evangelista, ele fala com a linguagem mais clara, mais objetiva da pessoa de Jesus. Ele diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Fala de Jesus Cristo não como homem, mas como fala de Jesus de forma mais expressiva, mais gloriosa e mais poderosa. Não dizendo que os irmãos também, os que escreveram de Jesus, não falaram de Jesus de forma gloriosa e poderosa, mas de forma mais universal, mais clara, mais objetiva, aonde levar os seus leitores de forma universal a compreender tudo quanto Jesus ele operou no seu ministério, na sua morte, aleluia, e na sua ressurreição e na sua ascensão ao céu. Mas meus irmãos, nós buscamos a entender concernente a essa palavra, onde Mateus, evangelista Mateus, escreve para nós outros, e buscamos, irmãos, a cada dia entender a palavra do Senhor. Quando Jesus, na sua peregrinação ali em Jerusalém, observe que Jesus operando sinais, operando maravilha, observe que Jesus ele sempre buscou a indagar ao seu discípulo concernente a sua pessoa. Louvado, sabemos que Jesus ele teve dupla natureza, natureza divina e natureza humana. E sabemos, irmãos, como natureza humana, Jesus ele veio para sofrer, para padecer, para assim glorificar o Pai, aleluia, aqui na terra, mediante a sua humanidade. E sabemos como Deus, ele foi aquele que foi superior. Como Deus, ele foi aquele que surpreendeu nos momentos mais difíceis da sua jornada, aonde seus discípulos ficavam perplexos. Se nós olharmos, irmãos, e folhearmos a palavra do Senhor, no capítulo 8, quando Jesus convida os seus discípulos para outro lado da marcha, ou seja, para a cidade de Gadara, onde Jesus iria surpreender os seus discípulos. Mas no momento que Jesus está no barco, ele assim convidou os seus discípulos. Eles foram pegos de surpresa, aonde surgiu um grande vento, uma grande tempestade, onde ficaram surpresos pela operação de milagre, de proeza de Jesus. Porquanto eles ficaram com medo, ficaram ansiosos, irmãos, porque sabemos, irmãos, que nós temos uma alma, nossa alma é dotada de falibridade, é dotada de sentimento, de emoção, onde nós temos medo, onde nós sentimos, onde nós amamos e também nós odiamos. E também sabemos, irmãos, que temos medo, faz parte da nossa natureza intrínseca, ou seja, humana. E Jesus queria experimentar os seus discípulos na sua jornada para prepará-los para assim, quando deixasse aqui na terra, eles pudessem entender que o Deus que ele servia, que adorava, não é simplesmente uma religião, uma placa denominacional, mas um Deus que é sobre tudo e todos para a sua glória. E quando foi surpreendido, quando Jesus operou um milagre naquele lugar, naquele lago de Gadara, eles ficaram surpresos, disseram uns para os outros: que homem é esse? Que homem é esse que o mar lhe obedece e o vento lhe obedece? Que homem é esse? Era um homem distinto, um homem glorioso, um homem que veio marcar a história, um homem que veio restaurar vidas, um homem que veio transformar famílias, pessoas, aleluia, para a sua glória. Então ele gostava de deixar uma interrogação, Jesus gostava de indagar o seu discípulo. Neste momento, quando Jesus ele faz uma multiplicação de pães, depois que Jesus começa a exortar o seu discípulo concernente ao fermento dos fariseus, Jesus chega e sai da Galileia e chega em Cesareia de Filipe. Jesus parando, Jesus gostava de dialogar, de conversar, interagir com os seus discípulos. Jesus queria que eles conhecessem, que eles soubessem, ali entendessem que ele era aquele que foi vindo da parte
Deus eterno, para remir a raça humana. Quando Jesus escolhe alguém, irmãos, quando Jesus separa alguém, Ele quer que nós tenhamos a comunhão, que nós saibamos daquilo que Ele veio, daquilo que Ele tem nos dado. Ou seja, não existe mistério ali entre nós e nosso Jesus. Paulo disse que esse mistério que esteve oculto pelo século, pelas gerações, mas para nós os gentios que nos foram, Deus nos revelou que é Cristo em vós, esperança da glória. Observe, irmãos, que é Jesus chegando em um certo ponto. Jesus falava sobre parábola de forma alegórica, onde ele exemplificava algo físico para algo espiritual. Jesus queria abrir a mente dos discípulos para que eles entendessem. A multidão não entendia, mas diante dos discípulos não havia mistério, não havia particular, não havia, aleluia, algo que eles não soubessem. Jesus revelava concernente a sua pessoa, concernente a sua trajetória aqui na terra. Observe que eles começam a perguntar: quem diz os homens ser o filho do homem? Jesus perguntando aos discípulos, e ele disse: Senhor, uns dizes que és João Batista, outro diz que é Jeremias, outro diz que é um dos profetas. Jesus foi inciso, foi direto nas suas palavras, dizendo: e vós que dizeis que eu sou? Pedro, que era um grande líder preparado por Jesus, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus parabenizou Pedro, dizendo: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, que não foi carne nem sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está no céu. Mediante essa afirmativa, que Pedro afirma que Jesus é o Cristo, é o ungido, é o esperado de Israel, para transformar, redimir a raça humana. Mediante essa afirmativa, Jesus também parabenizando Pedro, disse: também te digo, tu és pedra, Pedro, ou seja, no original pedra pequena, tu és Pedro, e sobre essa igreja, sobre essa pedra, edificarei a minha igreja. Ou seja, sobre a afirmativa de Pedro, dizendo que Jesus era o Cristo, era o Redentor. Aleluia. E depois Jesus disse: te digo também, te darei as portas, ou seja, a chave do reino do céu, que aleluia, as portas do inferno não resistem, não prevalecem contra a minha igreja. Também te darei a chave, e aquilo que ligar no céu, será aquilo que ligar na terra, será ligado no céu. Aquilo que é de ligar na terra será de ligado no céu. Observe, irmãos, que a igreja de Cristo é uma igreja militante, qual Jesus chamou de minha fala de peculiaridade, particularidade. Jesus, ele disse minha possessividade. A igreja de Cristo, ele é agência pastoril, é agência de Deus aqui na terra. O apóstolo São Paulo, escrevendo a sua missiva à igreja de Éfeso, Paulo disse que a igreja é a multiforme sabedoria de Deus aqui na terra. Ou seja, a igreja é as portas, aleluia, abertas para que todos, ou seja, quando fala igreja, a palavra etimologia da palavra igreja quer dizer tirado para fora, ou seja, eclésia, tirado para fora, tirado da corrupção para o reino de Deus. Mas, irmãos, observe que essa forma universal, a igreja de Cristo não é só em Jiribatuba, a igreja de Cristo não é só em Barra do Gil, não é só na ilha de Itaparica. A igreja de Cristo tão somente é de forma global, universal, na Bahia, no Brasil, em todos os continentes tem a igreja de Cristo. Então, nós olhamos que há uma briga muito grande concernente à denominação, mas a igreja de Cristo, ela é universal, é uma igreja gloriosa, onde o Senhor estabeleceu, fundamentou a sua igreja na sua pessoa, aleluia, para pregar na sua eterna palavra, para propagar o seu eterno nome. Mas observe, irmãos, que essa igreja, aleluia, que as portas do inferno não prevalecem. No original quer dizer não resiste, aleluia, porquanto essa igreja, ela tem um dom. Se ela tem um dom, observe, irmãos, que tem alguém que zela dessa igreja, dessa obra. Nós olhamos que ministerialmente falando, essa igreja, aleluia, tem o nosso pastor, hierarquicamente falando, o nosso pastor Elias, tem o pastor Manuel, pastor Carlos Roque, tem assim por certo toda a hierarquia da igreja. Porém, sob a hierarquia ministerial da igreja, existe o cabeça, que é
Jesus Cristo de Nazaré. Se eu fosse você, se eu já porventura compreendi a mensagem, levantava a minha mão e abria a minha boca em adoração, e glorificava e exaltava o nome eterno de Jesus Cristo para todo sempre. A igreja de Cristo, meus irmãos, é a gloriosa aqui na terra. A igreja de Cristo, ela é a luz do mundo. A igreja de Cristo, aleluia, ela tem características, mas vamos conhecer algumas características da igreja de Cristo, qualidades ou atributos, meus irmãos, sendo ela advinda, arraigada na pessoa de Jesus. A primeira característica da igreja de Cristo, ela é perseguida. Aleluia, a igreja de Cristo, ela é perseguida, ela tem um caráter, e esse caráter é perseguição. Meus irmãos, quando Jesus foi ascendido ao alto aos céus, aleluia, entrou uma perseguição grande para com a igreja de Cristo. Irmãos, faz parte, aleluia, do caráter da igreja. Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sabemos, irmãos, quando Jesus está falando, conversando, passando as últimas instruções para a sua igreja aqui na terra, ele disse: se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que é seu, mas quando eu vos escolhi, eu vos nomeei, aleluia, por isso que o mundo vos aborrece. Irmãos, aleluia, perseguição não mata crente. Aleluia, pessoas que na verdade precisa ter o caráter, essa característica de perseguição, ser perseguido. O povo de Deus sempre, irmãos, foi perseguido. Nunca fomos aceitos na sociedade, porque nós falamos, pregamos contra a sociedade, contra esse mundo que não magnifica, não adora, não glorifica, não bendiz, ele não adora aquele que vive e que reina para todo sempre. Quando olhamos, irmãos, para essa característica, esse atributo, essa qualidade da igreja de Cristo aqui na terra, eu posso destacar quando Jesus foi ascendido ao céu, quando os discípulos começaram a pregar a palavra do Senhor, aleluia, podemos olhar, aí começa a perseguição, aleluia, foi ferrenha contra os discípulos, os apóstolos aqui na terra, os principais da sinagoga, os homens, aleluia, grande da época, todos aqueles que se opunham os ministérios de Jesus, levando, aleluia, o partido da cruz. Observe, irmãos, que no entanto Jesus disse: se perseguir o galho que é verde, que dirá o galho que é seco? Se Jesus que foi o galho verde, nós que somos o galho verde, ou seja, seco, Jesus fala de fragilidade, fala de fraqueza. Nós, irmãos, de nós mesmos não podemos nada, mas observe que quando a igreja ela foi organizada, ela foi ungida, ela foi inaugurada, começa com perseguição. Irmãos, os judeus perseguiram a igreja, aleluia, de forma, aleluia, maligna, para assim destruir a igreja de Cristo. Irmãos, o nosso perseguidor é o diabo e as suas hostes. Ele estabeleceu, aleluia, suas hostes para destruir a igreja militante, aleluia, de Cristo aqui na terra. Mas, irmãos, podemos observar que no livro de Atos Apóstolos revela a gloriosa igreja que nos deixou um legado, uma história gloriosa, que todos quantos são amantes da palavra do Senhor, aleluia, pode tirar um exemplo grande de homens e mulheres que serviram, que adoraram ao Deus eterno, mas todavia foram perseguidos, mas não largaram, não baixaram as guardas, mas avançaram. É por isso que nesta noite vocês estão, aleluia, mesmo na perseguição, mesmo na oposição contra a sua vida, todavia você não tem parado de magnificar, de adorar ao Deus do céu e da terra. O apóstolo São Paulo, escrevendo a sua carta à igreja de Roma, Paulo disse: quem nos separará do amor de Cristo? É a fúria, a morte, a peste, a nudez, a perseguição. Por todas as coisas somos mais que vencedor pelo aquele que nos amou. Só aquele, Paulo disse, que tudo contribui para o bem daqueles que amam Deus, que
Aleluia.